Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do programa Tirando de Letras. E nesse programa eu vou te mostrar o caminho que você precisa percorrer para despertar o seu artista interior, criar suas primeiras artes com letras, mesmo se você não souber nada de desenho. Eu sou a Kenia Pui, designer e apaixonada pelo universo das letras. E para a gente começar, eu vou te explicar a diferença entre lettering, caligrafia e tipografia. Muita gente acha que é tudo igual, que é tudo desenho de letras, mas não é, pessoal. Cada uma delas é uma técnica diferente de criação. O lettering realmente é o que a gente considera o desenho de letras. Ele é feito de uma forma mais livre, mas pode variar entre vários estilos. Ele utiliza a base das letras, mas não necessariamente está ligado a uma escrita tradicional. Nesse tipo de criação já é necessário ter um pouquinho mais de noção de desenho, porque você utiliza formas, ornamentos e proporções na hora de criar uma composição. E você deve estar se perguntando, onde ele pode ser aplicado? Ele pode ser usado na criação de peças decorativas, quadros, arte em parede, canecas e várias outras possibilidades que você já deve ter visto por aí. Então vamos ver aqui alguns exemplos na prática. Ó, bem simples, eu joguei no Google aqui lettering só pra gente ver. Aqui, por exemplo, esse é um adesivo em parede, né? Então, como a gente estava falando ali, é uma letra bem mais livre, ela não segue uma base rígida, ela usa ali a base da letra, mas, por exemplo, aqui, ó, você vê que ela existe esse desenhado mesmo. Isso aqui não é só da tua escrita, você precisa desenhar esses ornamentos para você conseguir esse efeito. Mas você vê que ela não segue um padrão fechadinho. E aí você tem uma composição junto com desenhos. Por exemplo, geralmente o lettering ele é usado com outros elementos, geralmente tem esse uso de faixas, né, de ilustrações junto, porque segue muito, essa técnica segue muito esse estilo. Aqui também tem um outro exemplo, ó. Então você vê que, e aqui é misturado vários estilos diferentes, como a gente falou, tem estilos diferentes de criação de letra aqui, de desenho de letra, e ele te permite fazer essas diferentes formas, né, para você compor, fazer a tua composição. Já a tipografia é a área do design responsável pela criação das famílias de fontes. Essas fontes que a gente vê nos meios impressos ou nos meios digitais. Essas fontes que você tem no seu computador ou que você tem aí no seu celular, por exemplo. Essa já é uma forma de criação bem mais técnica. Já não te permite tanta liberdade quanto o lettering, por exemplo, porque existem algumas regras na hora de você elaborar uma fonte. Existem preocupações com espaçamento, legibilidade, com a funcionalidade daquela fonte e aí por diante. Inclusive eu tenho um livro aqui, que é esse da Ellen Lupton, que é uma designer, tem um estudo super relevante na área da tipografia, esse Pensar com Tipos, é um dos mais famosos. Aqui a gente tem as famílias de fontes que eu estava falando para vocês ali, essas são as mais clássicas, né? Quem é designer com certeza reconhece. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, por exemplo, que a gente estava falando ali de ser uma criação mais técnica. Aqui, a anatomia da fonte. Por exemplo, essa aqui que é uma fonte serifada. Então, putz, a fonte serifada, cada letra ela precisa ser pensada seguindo a mesma regra. Então, a serifa que você tem no F, você tem que pensar ela no R, você tem que pensar a haste dela aqui, aqui. Então, ela segue exatamente todas essas regrinhas para você compor uma família de fonte. Ela é bem mais técnica. Aqui, por exemplo, ó, você quer passar um sentido de tenso na tua tipografia. Então ela tem um espaçamento diferente, uma letra que é um pouco mais folgada, por exemplo, ela já tem diferença no espaçamento, na altura dela. Então tudo isso é pensado na hora que você está construindo uma família de fonte. Ela tem muitas regrinhas que precisam ser seguidas. E aí, pessoal? Tá fazendo sentido para vocês? Vocês têm alguma dúvida? Se tiverem, vão jogando aqui nos comentários que a minha equipe está disponível para responder vocês. E agora eu vou falar para vocês sobre uma das minhas técnicas preferidas, que é a caligrafia.
A caligrafia já é uma técnica de escrita à mão. Ela pode ter suas formas mais estilizadas, mas cada letra segue uma base lógica de criação. Como é uma escrita que segue um padrão um pouco mais tradicional, elas precisam obedecer algumas regrinhas, como ritmo, proporções e alguns elementos que são fundamentais em cada estilo. Pode ter ficado meio confuso, né? Então, pera aí que eu vou te mostrar aqui na prática. Ontem eu estava praticando e eu acho que eu consigo mostrar para vocês aqui o que eu quis dizer. Por exemplo, o ritmo. Quando você está escrevendo, você precisa manter uma constância, por exemplo, o mesmo espaçamento entre as letras. Aqui não é uma palavra, aqui é só uma prática, mas se fosse uma palavra, uma letra precisa estar na mesma distância da outra, porque não fica uma letra aqui, a outra letra lá. Então, isso seria você manter o ritmo. A proporção, por exemplo, quando você vai praticar esse tipo de caligrafia, você tem essa base para que você faça com que todas as letras tenham a mesma altura. Então, isso faz com que a sua palavra, na hora que você vai compor uma palavra, ela vai ficar seguindo todas as letras uma mesma proporção. E os elementos fundamentais, como por exemplo aqui nessa escrita gótica, a gente tem esses detalhes que são o que dão essa personalidade para esse tipo de escrita. Então, esses são os elementos fundamentais dessa caligrafia. Vamos fazer aqui na prática, ó, colocando a mão na massa com vocês. Na caligrafia, mesmo esse estilo aqui, o Black Leather, que ele é um estilo das letras mais estilizadas, né, como eu comentei, ele também segue algumas regrinhas de criação. Como, por exemplo, manter a inclinação e a angulação correta da caneta na hora que está escrevendo. Em determinados momentos a letra tem umas partes mais grossas, umas partes mais finas. Existe toda uma base lógica por trás dessa construção. Quando você domina essa base lógica, você consegue escrever qualquer letra, qualquer palavra ou qualquer frase com esse estilo de caligrafia. Agora, por que é importante entender essa diferença de técnicas? Bom, primeiro para você saber exatamente o que você vai explorar, saber o que cada técnica tem de vantagem, de desvantagem, saber onde se aplica e entender como funciona ajuda principalmente na hora de se aprofundar, caso seu interesse seja de aprender a começar a criar. Vou trazer um exemplo prático aqui no meu contexto do dia a dia. Por exemplo, eu pratico Muay Thai há muitos anos já, agora eu estou na ponta preta, quase chegando na preta, e dentro do universo da luta existem várias modalidades. Agora, não adianta eu querer aprender técnicas de jiu-jitsu se eu quiser evoluir nos meus treinos de Muay Thai. As duas são lutas extremamente eficientes, mas cada uma tem a sua função. Uma é uma luta de chão e a outra é trocação em pé. E o mesmo acontece com a criação que envolve o mundo das letras. E por que isso? Porque ela vai te dar uma base técnica, onde você começa com a escrita dentro de um padrão e depois você vai adquirindo mais confiança, mais segurança nos teus traços. Daí você pode se soltando e começa a colocar outros elementos, começa a incrementar as letras. Tem toda uma base de construção para depois você se aprimorar. E futuramente você pode até misturar as técnicas, experimentar para ter uns resultados mais bacanas. Mas não existe fórmula mágica, gente. Qualquer uma dessas técnicas para você crescer, para você evoluir, para se desenvolver, é preciso treino, dedicação, paciência, vai ser com o tempo, como tudo na vida. Mas é uma regra começar pela caligrafia? Pessoal, no mundo criativo dificilmente existem regras. As coisas são muito mais ligadas ao que faz o teu coração cantar ali, aquilo que te desperta interesse, a técnicas que trazem mais satisfação na hora da prática e assim por diante. Isso que eu estou trazendo para vocês aqui foi o que me ajudou no meu processo e o que pode ser algo que ajude outras pessoas que se sentem travadas a destravar o seu próprio processo. Quando eu conheci a caligrafia Black Leather, peraí que eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Que é esse estilo aqui de letra gótica, que tem uma personalidade bem forte, tipo, são letras bem marcantes. Eu logo de cara me identifiquei, assim. Esse aqui, por exemplo, esse alfabeto, aquele C que eu tinha mostrado para vocês agora há pouco, a prática ali estava dentro desse alfabeto aqui. Aqueles detalhes que a gente falou,
a parte do ritmo, como cada letra, né, como ele precisa manter sempre uma proporção na escrita, tanto essas estão maiores, essas estão menores, todas elas têm dentro delas um balanço, um equilíbrio ali que mantém elas uniformes. As partes da letra onde obedece de ser uma parte mais grossa, uma parte mais fininha, os elementos aqui que caracterizam essa escrita, que são esses detalhes aqui que depois são colocados na fonte, tudo isso faz parte daqueles elementos fundamentais que a gente comentou agora há pouco. E aí, pesquisando sobre esse universo aqui, eu fui me aprofundando, fui conhecendo alguns trabalhos, tipo esse, que envolve esse tipo de técnica, e isso despertou em mim uma vontade cada vez maior de me aprofundar nesse universo aqui. Quando a gente fala no desenho de letras, muita gente pode já pensar, mas eu não sei desenhar, então não é para mim. E isso já cria uma barreira ali na pessoa, algo que ela poderia estar começando a se desenvolver, algo que ela poderia começar a elaborar, mas ela acaba nem se dando essa chance. Então, no meu caso, aprofundar os estudos na prática da caligrafia me deu uma base para começar a criar com um tipo de escrita que eu achava bonita, que me agradava visualmente, e isso foi me abrindo para um universo enorme, que vai até onde a sua imaginação alcançar, assim. Depois que você tem a técnica, a partir dela, você consegue experimentar vários estilos, e você vai se desenvolvendo. Então, assim, se você chegou até aqui nesse vídeo e está se perguntando, beleza, se eu quiser, por onde eu começo? E dentro do universo da caligrafia, também existem vários estilos de criação. Uma que a maioria de vocês deve conhecer é a copperplate, que é essa escrita mais tradicional aqui. Ela é usada geralmente em convites de casamento, em peças mais sofisticadas e tal. A caligrafia itálica, que também segue muito essa linha mais elegante. A spesseriana também, que segue por essa mesma linha. Existem vários estilos, e depois, no próximo vídeo, eu posso até detalhar melhor isso daí para cada uma delas, para vocês entenderem. Comenta aí se vocês querem, se vocês têm interesse, que daí depois eu vou ver direitinho. Seguindo ainda nos exemplos, a gente tem a Black Leather, que engloba esse estilo de letra gótica. Foram aqueles exemplos que eu mostrei anteriormente ali para vocês. E que criativamente é o que eu acho mais legal, que tem uma abertura maior para você criar composições bem expressivas, ou que vai te dar uma base para criar um estilo próprio a partir dela. Por exemplo, esse cara aqui, que é o Zefa, é um artista que eu sigo que desenvolveu um trabalho super autoral utilizando a caligrafia. Dá para ver que as letras são a base, né, do trabalho dele, mas que ele mistura isso com vários outros elementos e acaba criando uma linguagem que é só dele. No que você bate o olho, depois que você acompanha o trabalho dele mais de perto, no que você bate o olho, você já identifica. Na verdade, ele não segue necessariamente um padrão, né? Ele cria várias coisas diferentes, mas a base para tudo que ele faz, para tudo que ele cria, começa na base da caligrafia mesmo. Bom, pessoal, a minha intenção aqui com esse perfil é começar a trazer cada vez mais materiais, conteúdos para que vocês possam entender, se informar mais sobre o universo da caligrafia e também começar a praticar, porque quem sabe assim como eu, vocês encontram aí uma nova forma de se expressar, né? Quero que vocês entendam que vocês são muito bem-vindos aqui. Eu quero que esse seja um ambiente de troca segura, onde a gente possa interagir, a gente possa tirar dúvidas, a gente possa compartilhar conhecimento, trazer referências, inspirações e assim por diante. Todos os dias eu vou trazer conteúdos de dicas, sacadas, informações que podem fazer toda a diferença na sua jornada artística. Então, bora fazer essa comunidade crescer! E se esse conteúdo que você acabou de ver aqui te ajudou a despertar o interesse em desbloquear aí o seu artista interior, eu vou compartilhar ele na sequência aqui para que você possa salvar, assistir de novo sempre que tiver na dúvida se deve começar uma nova técnica de criação. E também para que você possa compartilhar com outras pessoas que você acha que podem estar tendo essa mesma dificuldade, que você possa ajudar eles também.